Boa noite, voltamos com o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova e continuaremos conversando sobre qualidade de vida. Você é muito vaidoso ou vaidosa, gosta de cuidar da sua aparência? Procura se atualizar sobre as novas tecnologias na área de estética? Então o assunto é muito interessante, viu? Fique conosco, porque você vai gostar do nosso bate-papo. O Papo Aberto agora será com o consultor Charles Andrade. Seja bem-vindo, Charles. Obrigado. A gente sabe que a fabricação de aparelhos estéticos está crescendo no Brasil. Você confirma isso? Perfeitamente. Não só a fabricação, como a procura pelo tratamento estético, né? Não deixa de ser um tratamento. E hoje, assim, a nível mundial, nós estamos ali terceiro, quarto, perdendo apenas Estados Unidos e Japão. Então, é um mercado em franco crescimento. A gente está em terceiro ou quarto lugar? Terceiro, Estamos bem quarto lugar. posicionado, né? Muito bem posicionado, para você ver que o mercado é franco e aberto, né? Pois é, olha que legal. E a gente sempre soube que esse cuidado com a aparência foi indispensável para as mulheres. Até por culpa de nós homens, né? Porque o homem valoriza muito na mulher o aspecto. A gente percebe que a mulher ela também valoriza o aspecto no homem, mas às vezes não com tanta força com que a gente valoriza na mulher. Mas eu percebo que os homens têm ficado mais preocupados com a sua aparência. Verdade. É isso mesmo? Verdade. Você pode falar para a gente em termos de porcentagem esse crescimento? Podemos. Vamos dizer que o mercado antigamente, assim, antigamente bem remoto, assim, seria o estética 95% de mulheres e 5% do homem. Hoje nós já temos aí mais ou menos em torno de 40% a 60%. E crescendo. E franco crescimento. Procura muito grande, o público masculino, eu acho que o preconceito era o preconceito, quebrou esse preconceito e tem sim, muita procura. Verdade. E esse diferencial do que nós estamos vivendo agora do mercado estético no país se dá devido às novas descobertas tecnológicas? Tem essa ligação? Também, Márcio, também. Isso daí ajuda bastante, porque toda novidade aguça bastante, né? A curiosidade, aquela coisa toda. Porém, os tratamentos hoje têm aumentado em número, em tratamentos, em equipamentos, massagem, mas isso é num contexto geral. Não tem uma coisa muito específica só porque a tecnologia não. É que a tecnologia ela propicia para você, às vezes, um resultado um pouco mais rápido. Tá. E também procura responder às necessidades do momento, né? Perfeitamente. Houve um despertar para isso. Exatamente. Né? Então, a tecnologia procura dar essa resposta. Quando a gente fala aqui desses equipamentos que vêm ao encontro dessas respostas, nós estamos falando do quê? Que tipo de equipamento? Nós que estamos eles produzem? falando radiofrequência, estamos falando do ultrassom fracionado, estamos falando aí do laser de CO2 e uma gama de equipamentos que hoje abrange aí, tem um leque muito grande que abrange todo esse tratamento, né? Inclusive até centro cirúrgico. Tá? Então, alguns ficam mais específicos a centro cirúrgico e outros que a gente enfatiza bastante que seja utilizado principalmente pelo profissional médico. Certo. Todo e qualquer tratamento que for feito, mesmo estético mais simples, consulte um profissional médico. Você deu os exemplos de alguns equipamentos, né? O que eles fazem? Qual que, por exemplo, trabalha na redução de medidas? Vamos lá. Eu tenho hoje um equipamento que se chama Max Crio, da Biosystems. Ele reduz até 26% de gordura local. Eu vou te fazer a pergunta que todo mundo quer fazer e não tem coragem de fazer. Isso funciona mesmo ou isso é conversa? Perfeitamente. Fiado? Vamos lá. Eu vou falar do Max Crio. Você faz uma aplicação hoje, você vai começar a ver o resultado dele após 15 dias. Tá? Não é imediato. 15 dias você começa a ver. Ah, mas vai sumir, vai acontecer? Não. Principalmente nas suas vestimentas. Tá? Na tua calça, na tua camisa, você começa a ver que fica um pouco mais folgado. Porém, isso tudo, consequência de tratamentos. Tá? Após 10 dias, você vai no seu médico ou de acordo com a prescrição dele e ele vai te orientar. Ó, você vai fazer uma radiofrequência, você vai fazer uma massagem e sempre intercalando produtos com dieta alimentar, reeducação alimentar e também atividade física. Então, não adianta a pessoa pensar que o equipamento vai simplesmente resolver todos os problemas dela e agora que ela está fazendo esse tratamento, esse acompanhamento com essas novas tecnologias, ela está dispensada de toda e qualquer disciplina. Muito pelo contrário, porque senão todo o investimento dela passa a se perder. Tem equipamentos assim também para trabalhar, por exemplo, a flacidez? Temos hoje a radiofrequência,
nós temos o ultrassom fracionado, que é o nosso HIFU, inclusive produtos fantásticos, o HIFU, que agora é lançamento, como você falou, nova tecnologia, principalmente facial. Facial? Fantástico. O que ele faz? Ele vai estar retraindo os músculos no ismax, que é uma região coberta por uma pele que cobre os músculos, tá? E depois tem uma outra ponteira, que a gente faz com 2 ponteiras, para estimular e produzir o colágeno. Com isso, ele vai dar um outro tônus na tua pele, tanto na pele quanto para estar enrijecendo. E é menos agressivo do que uma intervenção de cirurgia, né, plástica, certeza. né? Hoje a tecnologia ela vem trazer esse benefício também para o profissional médico, que muitas pessoas não querem centro cirúrgico. Eles evitam um pouco o centro cirúrgico. Quando você me falou que de 40% a 60% dos homens têm procurado uma valorização estética, eles também buscam esses recursos? Isso está orientado para o mercado masculino também? Ele sempre foi orientado para o mercado masculino também. Então, volto só naquilo, né? O preconceito sempre brecou nesse sentido, tá? Todos os tratamentos anteriores também eram indicados para o público masculino. Porém, sempre tinha aquele empecilho, será que eu vou, será que eu posso, será que eu devo, será que eu não devo? E hoje... O homem não recorria. Não recorria, exatamente isso, não recorria. Hoje não. Então, para a gente estar um pouco mais aberto, ele está mais tranquilo. Com essa recorrência do público masculino, o mercado teve que viver algum tipo de adaptação? Ou não? Não, nenhum, porque essa adaptação já existia, já estava preparado. Existe tratamento estético para todos os níveis financeiros ou ainda é inacessível a uma fatia da população? Hoje existe várias estéticas, de uma forma geral, que abrange o tratamento, tá? Então, sim, existe sim para todos os bolsos, mas só enfatizando, sempre com alguma orientação do profissional, tá? Porque, de repente, você pode estar procurando uma pessoa não habilitada e ela pode te causar algum dano em função de massagem, em função de aparelho. Não era à toa que era barato, né? Não era à toa que era barato, exatamente. E o barato passa a sair um pouco mais caro do que o previsto. Certo. O tratamento estético, a gente percebe que hoje ele não visa apenas otimizar a beleza. Perfeito. Não é? Houve uma mudança de conceito também. Com certeza. Porque houve um tempo atrás que estava muito focado no belo, mas hoje se contempla muito a questão da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida. Exatamente. Eu já vi até profissionais da saúde ligados à estética dizerem que não iam fazer certos tipos de intervenção porque sabiam que a pessoa ia se arrepender e procuraram criar nela uma conscientização, porque hoje, me parece, o foco está muito mais na saúde. É isso mesmo? Exatamente. Aliando as duas coisas, mas colocando em evidência de uma maneira especial a saúde do paciente. Exatamente. Principalmente o público feminino, de uma forma geral, a autoestima baixa, ela tende a piorar muito em vários setores a saúde do público feminino, né? E o homem também, já pegando esse fluxo, também começou a observar nesse sentido. Então, a pessoa, quando ela se trata, que ela vê alguma melhora física, ela passa a ter autoestima. E, com isso, a saúde dela, de uma forma geral, ela melhora bastante. Tá? Então, o que acontece hoje? O profissional médico, é aquilo que você falou, ele faz uma avaliação, exatamente por isso o profissional médico. Ele vai fazer a avaliação, vai ver qual é a sua necessidade para você fazer o tratamento. De repente, você pode chegar em alguma clínica, vamos assim dizer, e a pessoa te recomendar um tratamento que não é adequado a você. Isso pode te prejudicar, danificando sua saúde, danificando sua autoestima, enfim, aglomerar uma série de problemas aí para você. Quando você fala orientação do profissional da área de saúde, entra também psicológico? Com toda certeza. Quando você trabalha a autoestima... Porque às vezes a gente percebe que algumas pessoas elas não ficam satisfeitas com o próprio corpo, independente do que se mexa. Sim. E às vezes a pessoa mexe tanto, mexe até com linhas de ponta mesmo, né? Perfeito. Profissionais de ponta, perfeito. Tecnologia de ponta. Mas o corpo da pessoa tem um limite para você ficar interferindo, né? Com toda certeza. Interfere tanto que daqui a pouco você vê, a pessoa está se estragando. Então, é muito importante também um acompanhamento psicológico em certos casos, né? Com toda certeza. O profissional médico, na forma do tratamento estético, quando ele vê um certo abuso da parte do paciente dele, ele já vai direcionar nesse sentido. Tá? Enquanto que o profissional não habilitado nesse sentido, ele vai fazer o tratamento. Ele quer dinheiro, né? Ele vai querer o dinheiro, ele vai querer chegar próximo do que o paciente do que o cliente dele, não é nem paciente, o cliente dele está pedindo. E nisso onde pode estar aí agravando alguma coisa para ele. Agora, Charles, qual que é a maior preocupação da mulher brasileira no que toca à estética?
A mulher, de uma forma geral, hoje ela procura o imediatismo. Tá? Ela quer se sentir bem, ela quer se sentir bela, como todas as mulheres brasileiras, né? De uma forma especial. Que bom, né? Que É seja ótimo, assim. sim, que seja assim. Então, o que que acontece? Elas, de uma certa forma, sempre vai estar incomodando com alguma coisa, nada vai estar perfeito para ela. Esse é o ponto não tão bom, né? Não tão bom. Mas, assim, de uma forma geral, é fantástico, é o tratamento estético, tá? Para auxiliá-las, tá? E não para conduzi-las. O problema é esse, muitas deixam se conduzir por novidades, por achar que aquilo não está bom e sem uma prévia consulta. Então, de uma forma geral, a estética está para auxiliar e não para conduzir. Nós falamos aqui de vários equipamentos, você foi citando uns e as aplicações deles. Tem algum equipamento mais completo que através do qual é possível fazer vários tratamentos? Olha, existem algumas plataformas que a gente chama, mas assim, ela vai limitar a 1 ou 2 tratamentos, não mais que isso. Até mesmo porque para o profissional que adquire esse tipo de equipamento é meio complicado, porque se ele tiver uma série de pacientes a ser tratado e estragou um aparelho dele, ele não consegue trabalhar o outro. Porque ele precisa fazer manutenção. Então, aquilo impede ele de estar fazendo a sequência de 2 tratamentos de uma máquina só. Então, às vezes é bom separar. Às vezes é bom você ter o individual. Porque se estragam, você manda para manutenção, porém o outro continua trabalhando normalmente. Legal. E tem aparelho estético que ajuda no tratamento de homens e mulheres e que, às vezes, pode ser também usado no tratamento de animais? Existe, porém com especificações diferenciadas, né? Um exemplo é o laser de CO2, que pode ser utilizado em animal e é muito utilizado no ser humano, mas com separações totalmente distintas. No animal seria usado com que finalidade? Por exemplo, vamos colocar num cavalo que precisa fazer um tratamento, algum fungo na pata, algum tratamento próximo de feridas, alguma queimadura. Olha que legal, porque a gente estava falando aqui do estético e saúde, então está aqui no animal uma evidência ainda maior do tratamento em vista da saúde, né? Perfeitamente. Aí você disse o laser de CO2 no desaparecimento de fungos e o que mais? E algumas lesões no animal para estar fazendo tratamento. Existe também hoje um equipamento que a Biosystem está lançando no mercado para também no veterinário, que se chama Shockwave, tá? Isso daí é para dores. Para dores? Para dores. Então, assim, um animal de grande porte ou médio porte, ele vai estar fazendo o tratamento através desse aparelho, através de ondas de som. Tá? É um aparelho muito parecido com a litrotripsia, porém com a potência um pouco menor. E tem estudos, tem resultados assim fantásticos que têm agradado ao profissional veterinário nesse segmento. Certo. Agora, para as mulheres não ficarem chateadas, né? Porque a gente perguntou qual era a preocupação da mulher quando ela procura um profissional da estética. E quando o homem procura, qual é a maior preocupação que o homem tem? Olha, Márcio, de uma forma geral, hoje o homem está procurando principalmente um foco um pouco maior na depilação, né? Principalmente depilação definitiva, onde alguns homens, com seus afazeres do dia a dia, fica um pouco incômodo para estar fazendo todo dia, né? Eu conheço. Eu tenho um amigo que ele tem muita barba. O rosto é muito cheio. E ele estava me contando que para ele era uma tortura, porque todo dia passava gilete, às vezes mais do que uma vez ao dia. Aquilo ficava tudo empolado, né? O pelo às vezes encravava, o rosto sangrava. Sim. Ele disse, olha, era um sofrimento. Aí ele contou que tinha feito algumas intervenções a laser. Perfeito. Né? E mesmo assim, com as intervenções que ele fez, que ficou normal, você vê que o homem ainda tem muita barba. Exatamente. Aí ele disse assim, ele falou, olha, é preciso várias sessões, ele é médico, inclusive, um grande amigo. Ele falou, é preciso várias sessões para que seja, para tirar tudo. Mas olha, veja, eu fiz várias intervenções e mesmo assim, olha como a minha barba é. Imagine como era antes. Então, normalmente, vai em busca de uma depilação para um conforto seria maior. Um dos focos, exatamente. Certo. Existe alguma certificação, como podemos saber que estamos usando um equipamento de qualidade? Porque você me falou que é preciso que a pessoa tenha atenção a isso. Tanto ao equipamento quanto ao profissional. Às vezes o profissional ele tem aquela gana de fazer o que o cliente quer, mas nem sempre o cliente sabe de verdade o que é o melhor para ele.
não é? Outras vezes, esse profissional tem um equipamento que não é aquele equipamento, não é? Tem como o cliente acompanhar isso? Tem termos de certificação? Tem sim. O Brasil hoje caminha para um segmento na estética que ele vai estar habilitando apenas os mais capacitados em termos de fabricação, tá? Hoje, para você tirar todo e qualquer tipo de certificado, primeiramente você tem que ter em metro. Você tem que certificar a sua empresa de metro para depois você estar fazendo os equipamentos, né? Os outros aparelhos. Então, assim, Inmetro e Anvisa. Você tem Anvisa, o seu aparelho pode estar numa clínica médica, tá? O que acontece com o comparativo, como você perguntou? Hoje você pega algumas clínicas que eles têm um aparelho não certificado, tá? Então você não sabe a procedência daquele aparelho, o que realmente ele vai estar atuando, o que ele vai estar tratando, o que ele vai estar fazendo para o paciente, tá? E isso é um agravante, assim, até bastante preocupante, porque você não sabe, de repente você pode receber uma descarga, você pode aprofundar um tratamento, ou você pode prolongar muito o tratamento para você chegar no mínimo, você entendeu? De tão fraco que é aquele tratamento. Como há pouco tempo atrás tinha uma febre, quando você via na internet um tratamento X por R$30, 10 sessões. Tá? Então, assim, você faz uma aplicação, faz 2, você faz 10, faz todo o tratamento e você não chega próximo de um aparelho profissional. Às vezes, de uma sessão com um aparelho profissional. Exatamente. Agora, vamos esquecer que você é consultor. Certo. Não é? Vamos esquecer que você está no Brasil. Você era consultor em outro país. E, de repente, você veio para o Brasil, não está trabalhando nessa área e você quer fazer um tratamento estético. Você é o Charles. Aí você vai procurar uma clínica dessas de estética. Quais os cuidados que você, com o conhecimento que você tem, você teria? O que você faria? Quais são os procedimentos, desde o primeiro passo até o último? Primeiramente, eu acho que teria que ser um profissional médico. Você está chegando no país, apesar de você ser daqui, como você citou, mas você tem que ter um certo cuidado, que você não sabe o que veio com você de lá de fora, vamos colocar dessa forma. E o profissional médico vai te orientar no sentido, faça o tratamento A ou faça o tratamento B, para que você dê sequência. Você chegou na clínica, você vai ver o aparelho, você vai ver equipamento, você pode questionar a pessoa, seu equipamento tem Anvisa? Seu equipamento é certificado? Então, são uns questionamentos que você pode fazer, você é livre para fazer esses questionamentos. Mas o profissional médico, quando ele tem um aparelho, com toda certeza, ele tem esse cuidado. Quais são os tratamentos mais procurados? São o tratamento para perca de peso, para rejuvenescimento, para modular o corpo, né? Principalmente o público feminino. E o laser de CO2 é um tratamento muito procurado hoje, porque tanto ele trata cicatriz de acne, rejuvenescimento, estrias, então é bastante procurado. Agora, interessante, laser de CO2, porque ele queima CO2 para criar aquela luz, ela tem uma frequência diferente? Ou... Ele tem uma frequência diferente, ele é totalmente eletrônico hoje. Tá? É um feixe de luz que realmente ele faz, ele é uma queima que ele faz um feixezinho de um quadradinho de 20 por 20, 20 mm por 20. Ele vai fazer todo esse tratamento, é onde vai estimular a renovação da pele. Aí você fez aí a referência à radiofrequência. Certo. A gente está muito acostumado, porque talvez nessas novas tecnologias, um dos pioneiros tenha sido o laser, não é? Certo. Então, a gente está muito acostumado a ouvir falar do laser. Qual é a diferença entre a radiofrequência e o laser em termos de resultados, de aplicações? Perfeito. O laser, você vai ter vamos colocar como exemplo, que a gente já estava falando do CO2. Ele é totalmente ablativo, então ele vai ficar muito vermelho o rosto, a pele da pessoa, como se fosse uma queimadura de sol sem proteção, vamos colocar dessa forma. Tá? Passado um período de 5 a 10 dias, já vai estar tudo normal, vai estar começando, ele vai ver muito a diferença disso daí. Tá? Vai criar uma casca, como se fosse uma feridinha de queimadura mesmo, normal. Então, a pessoa não deve retirar, isso vai sair natural. E de acordo com as recomendações, prescrição médica, ele vai fazer o tratamento. Radiofrequência, ele vai trabalhar até 42 graus interno na pessoa, na área da gordura, tá? Que é bem superficial. Com isso, o que acontece? Ele vai derretendo as gorduras, a celulite, vamos assim dizer, também no tratamento da celulite, e é onde a coisa começa a se modelar.
Existem alguns aparelhos que... E não dá aquela queimada por fora que o laser dá. Não, absolutamente. Ele fica aquecido, o local fica aquecido, porém sem queimaduras. Legal. E você ia completar com o comentário? Então, a radiofrequência, ela vai fazer com esse aquecimento, ele vai estar modulando de acordo com o profissional que estiver aplicando. Meu amigo, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. Passa rápido o nosso momento de bate-papo, né? Dá para ficar horas falando. Pois é. Mas uma das coisas que eu gosto aqui no programa é que quando você entra nesse assunto, você começa a descortinar um novo universo. Não dá para falar tudo mesmo, mas só o fato de você despertar uma curiosidade, mostrar que tem novidades. E não é só para incentivar a pessoa na parte do tratamento estético, mas de oferecer para elas opções mais generosas. Né? Porque tem muita gente que já busca esses tratamentos e que às vezes está presa à sua primeira experiência. O tempo passou, não é? A tecnologia cresceu, se desenvolveu, você tem mais possibilidades, então eu acredito que é nossa parte, nosso papel aqui trazer esse contributo e eu te agradeço muito por esse momento aqui. A hora que precisar, a gente puder colaborar, quem sabe uma oportunidade de trazer um equipamento aqui da Biosystem. Opa, vai ser bem-vindo, viu, Carol? A gente pode ver uma outra oportunidade, a gente traz aqui o aparelho. Com demonstração, inclusive? Com demonstração, inclusive. Tá certo, olha, certo? Eu te agradeço muito. Muito obrigado pela oportunidade. E olha, você pôde acompanhar aqui esse nosso momento gostoso de bate-papo com o Charles Andrade, consultor. Penso que muita coisa veio como novidade, não é? Outras como esclarecimento. E tudo isso se tornou possível porque você acredita nesse nosso programa e o acompanha com frequência. Então, a gente capricha pensando em você. Não é? E pensando em você também, quero fazer essa indicação aqui, nesse nosso momento, no finalzinho do nosso programa, que é o livro Como Se Dar Bem com Quem Você Quer Bem. A gente tem percebido, acompanhando as pessoas, já faço isso há 25 anos, que um dos grandes dramas que se enfrenta hoje na nossa sociedade é o drama da solidão. Tem muita gente sozinha, muita gente sofrendo, e é um dado médico, estatístico, de que a solidão tem destruído mais vidas do que a obesidade, do que o fumo, para você ver a gravidade. O problema é que muitas vezes se aposta no remédio errado. Tem muita gente que acredita assim, olha, quando eu arrumar um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva, ou me casar, a minha solidão vai acabar. E o pior tipo de solidão é quando você traz a pessoa errada para o seu lado. Porque ela ocupa um espaço que a pessoa certa poderia ocupar. E aí você sofre duas vezes. Não é? Sofre porque você tem alguém que compartilha com você os piores momentos, ou às vezes até torna mais difícil a vida, mas não participa das suas alegrias, não participa dos seus sonhos. Então, como encontrar essa pessoa certa? Tem critério para isso? Claro que tem. Não é? Como conquistar esta pessoa? Porque às vezes a gente fica bloqueado pela timidez ou pelas experiências negativas do passado. Não é? E uma vez que você encontrou, até você diz assim, mas eu já achei a minha pessoa. Não está 100%, tem muita coisa para melhorar, não é? Mas a pessoa certa eu já encontrei. Então, ótimo, é a terceira parte desse nosso livro, que é como a gente tornar esses relacionamentos duradouros, vibrantes, alegres. Porque a vida ela é muito curta nesse mundo para a gente desperdiçar, pondo sofrimento onde ele não precisaria existir, concorda? Então, como tornar mais bela a nossa vida com alguém ao nosso lado? O quarto capítulo é a gente aprender a cuidar de si mesmo. Tem muito a ver com o que a gente falou aqui, mas no âmbito interno agora. A gente tem que aprender a ser gentil com a gente mesmo, a cuidar da nossa saúde, a nos dar qualidade de vida. E pequenas mudanças às vezes produzem os maiores resultados. E aí a gente fecha esse livro com um capítulo especialíssimo chamado Amizade Espiritual ou Como Deus Cura a Solidão. Porque se a gente quer fechar essa lacuna que muitas vezes existe dentro do nosso coração, é muito difícil, para não te dizer que é impossível fazer isso sem Deus. Então quero colocar aqui à sua disposição essa literatura recente na Canção Nova, que eu tive o prazer de escrever, que realmente foi um prazer para mim colocar esse conteúdo à sua disposição, que se chama Como Se Dar Bem com Quem Você Quer Bem. E para adquirir, nosso telefone 0, código da operadora 12 3186 2600. Um grande abraço para você e que Deus te abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 22 horas, aqui na sua TV Canção Nova.